Olá, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje a gente vai falar de tipos de lâmpada e eu vou colocar aqui uma imagem para poder a gente começar a falar. Peraí, deixa eu escolher qual é a imagem aqui. Vou começar com essa. Pronto, ficou bom. Ó, tava testando aqui, já deu certo. Já vi que dá certo. Obrigada. Ótimo, vamos lá. Então, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre tipos de lâmpada e aí vou falar um pouquinho dos tipos de lâmpada e das aplicações dessa lâmpada. Onde é que a gente usa, algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, tá? Então vamos lá. Eu tava testando aqui, colocando como é que coloca o tipo de lâmpada e aí eu já comecei colocando essa daí, porque é um recurso, né, novo, da gente colocar a imagem na live, mas vamos lá. Eu coloquei essa que é a lâmpada fluorescente, tá? Então a lâmpada fluorescente, ela vem para o mercado num momento muito legal, porque, né, quando ela veio lá atrás, porque ela veio substituindo a lâmpada incandescente. Na verdade ela não substituiu, mas ela roubou o lugar todo. Por quê? Porque ela era muito mais econômica do que a lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada do filamento, que gastava muita energia. Por quê? Porque transformava muita da energia que ela puxava, ela transformava em calor, tá? Então a gente tem aí, nesse momento, na época que apareceu essas lâmpadas fluorescentes, as compactas que estão mais em cima e a tubular, né, que foram uma grande revolução dentro da iluminação, porque elas eram bem mais econômicas, tá? Então, na verdade, a gente ainda tem elas, né, no mercado e ela não vale a pena trocar elas. Então, é uma pergunta que todo mundo faz: vale a pena você pegar a sua iluminação e tirar tudo que você tem de lâmpada fluorescente e trocar por LED? Na verdade, não. O LED, qual é a vantagem em relação ao LED? Ele tem uma vida útil muito maior, né, do que a lâmpada fluorescente, e dependendo da lâmpada fluorescente, ela tinha um IRC muito baixo. O que é o IRC? É o índice de reprodução de cor, então não conseguia, não permitia, né, que as cores fossem visualizadas da forma real delas, então isso muito baixo prejudica a visualização da cor. Então é interessante que a gente tenha no mínimo 80% de IRC, e as das lâmpadas, principalmente as das lâmpadas compactas, essas que estão mais em cima, era muito baixo, muito ruim. Nas tubulares, com a evolução das tubulares, a gente conseguiu algumas tubulares com bom IRC, então isso já ajudava também. Já no LED, a gente já tem LED a partir de 80% de IRC, o que é muito bom também, né? O ideal é o quanto mais se aproxima a 100%, tá? Então essa é uma situação. E o LED, na verdade, é interessante a gente vir falar, eu vou falar por último aqui do LED, mas o LED, ele chega no mercado imitando, né, ou trazendo essas referências das lâmpadas existentes. Por quê? Para que as pessoas pudessem utilizar o LED sem ter que jogar fora suas luminárias. Então ele chega no mercado, inclusive os nomes que ele chega no mercado são os nomes das lâmpadas. Por exemplo, as pessoas chamam a dicróica de dicróica em LED. Na verdade, ela tem MR16, é o nome dela em LED. Mas ninguém sabe. Se a gente falar, ninguém vai saber. Então a gente fala dicróica em LED. Por quê? Porque ela tem o formato de dicróica, mas o que a gente precisa ter atenção é que muitas vezes ela não tem a mesma característica da lâmpada original. Então o LED ele copia o formato, mas ele não mantém as características da lâmpada original. E eu vou falar sobre cada um aqui, tá? Então a gente tem a fluorescente, né, que chegou no mercado, ela era muito mais econômica do que a incandescente, então ela ganhou espaço, mas era uma lâmpada com iluminação branca, muitas vezes sem qualidade. Então foi uma lâmpada que não colaborou muito dos projetos de iluminação. Elas foram fantásticas para economia de energia, né, para viabilizar a iluminação, mais iluminação, inclusive maior quantidade de iluminação dos lugares com preço muito mais baixo, mas ela não foi um grande aliado nos projetos de iluminação. Ficava muito difícil, primeiro porque tem que ficar muito claro, essa iluminação com essas lâmpadas compactas e tubulares fluorescentes, elas eram iluminações gerais. Então você não conseguia fazer iluminação de destaque com esse tipo de lâmpada, tá? E não consegue, né? Porque ela tem uma distribuição uniforme da luz, ela não tem foco, ela não tem ângulo, então ela não consegue focar nem destacar alguma coisa, tá? Então aqui, vou mudar aqui a imagem para a gente poder falar da lâmpada
a dicróica, a original, né? Então eu botei aqui uma imagem. Em cima a gente vê uma imagem da dicróica, que seria ou ela em LED ou não. A gente tem que olhar o formato dela. Em LED ela seria chamada de MR16, tá? E o formato dela, ela tem esse refletor interno, né? Que é todo prateado, espelhado. Então ele faz essa intensidade de luz aumentar e ela tem um foco único no meio. Então a gente consegue perceber que isso é uma lâmpada que ela vai direcionar a luz, focar, tá? E ser utilizada para iluminação de destaque, nunca para iluminação geral. Né? Então, pelo formato da luz, a gente já consegue descobrir se ela vai ser de destaque ou de iluminação geral, tá? Só que quando foi passado, como eu falei, o LED pegou e começou a fazer uma cópia de formato e de aparência da luz. E aí, quando o LED copiou a dicróica, o que aconteceu? Eles usaram outros tipos de iluminação com esse mesmo formato da dicróica. Então, logo embaixo, a gente tem uma lâmpada aí, que ela tem o formato da dicróica, ela tem a dimensão da dicróica, mas ela não emite luz focal. Ela não tem ângulo definido, ela tem vários pontos de luz. Então, ela não é uma luz dicróica, ela não é uma lâmpada dicróica, ela não emite a luz nas mesmas características que a dicróica emite. Por mais que você chame ela de dicróica, porque ela tem uma cara, uma aparência de dicróica, como é que você olha que tipo de luz ela vai emitir? Pelo formato da lâmpada. Então, essa é a forma da gente olhar. Então, não tem que ficar decorando, nem ficar apegado ao nome da lâmpada. Iluminação de quadro, você tem que botar dicróica. Sim, aí você vai na loja do LED e diz, eu quero uma dicróica. O cara vai e te entrega essa cheia de ponto de luz que não tem foco, que não tem ângulo definido, porque ela é uma luz que espalha. Porque se ela tem vários focos, vários pontos de luz, ela tem luz espalhada, ela não tem foco, tá? Então, precisa olhar o formato da lâmpada para poder saber que tipo de luz ela vai te dar, né? Então, aí a gente foge um pouco da questão do nome. Para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui essa. É uma lâmpada que eles chamam também de dicróica, muitas vezes, no LED, eles chamam ela de dicróica, que na verdade seria o MR16. E ela tem, você vê quantos pontos de foco de luz. E se você for pegar o descritivo dessa lâmpada, em momento nenhum eles vão te dizer o ângulo de foco dela. Nem foco, nem intensidade luminosa, porque a medida da luz focal ela é intensidade luminosa e não fluxo luminoso. Então, se você pegar uma lâmpada dessa e a embalagem dela, vai te dar a medida da quantidade de luz em fluxo luminoso. Por quê? Porque ela não tem intensidade luminosa, ela não é um foco único. Ela não dá para você um ângulo definido. Então, a gente não interessa o nome da lâmpada, o nome que é dado à lâmpada, interessa o formato dela, interessa o design dela, a constituição dela. A partir daí é que você vai ver o tipo de luz que ela vai emitir. Então, esse é o essencial para a gente olhar a iluminação. Tá? Então, esquecer aquela história de que alguém te diz assim, dicróica não pode usar numa iluminação geral, por exemplo. Não sei o que eles estão chamando de dicróica, né? Então a gente tem que olhar a lâmpada e ver. Essa lâmpada aqui, por exemplo, não é uma lâmpada focal. Ela não vai ser nunca uma lâmpada focal, porque ela tem vários focos. Como é que ela vai ter intensidade em uma direção? Intensidade luminosa é a quantidade de luz numa única direção, né? Nesse caso, você tem luz para todos os lados. Então você tem uma luz que espalha, ela não vai ter foco numa configuração dessa. E aí sai completamente do que é uma dicróica. Porque, como eu falei, o LED ele chega, ele pega esses nomes, porque ele pega a cara, o formato, o design das lâmpadas, até para poder aproveitar as luminárias existentes e as pessoas não resistirem tanto. Então a pessoa tinha uma luminária que encaixava uma dicróica, ela vai lá e compra uma de LED e bota no lugar, porque ela é igualzinha. Aí a gente bota um grande parênteses nessa história. Igualzinha visualmente a lâmpada. Ela encaixa bem, ela funciona naquele lugar. Mas o tipo de luz e o efeito que ela está emitindo é um efeito de uma dicróica? Com certeza não. Essas que a gente está mostrando aqui, com certeza elas não são efeitos focais, né, direcionais. Então não é para uma iluminação direcional nem focal. Isso precisa ser olhado. Então, isso confundiu muito a cabeça das pessoas, porque ao invés delas entenderem iluminação, entender os conceitos básicos de iluminação, os princípios, os pilares da iluminação, elas começaram a decorar a luz.
E até hoje eu recebo muita pergunta, dizendo qual é a luz ideal para usar no meu banheiro. Aí eu digo, não sei, não conheço o seu banheiro, né? Então é difícil a gente dizer uma luz, uma lâmpada ideal. Eu sei qual é o efeito que eu preciso naquele banheiro. Agora, qual é a lâmpada para usar ali, vai depender de muita coisa, né? A intensidade da lâmpada vai depender de cálculo, vai depender do tipo de luminária que você tem, da localização desse ponto de luz, vai depender da cor dos revestimentos, do tipo de revestimento. Se for um revestimento muito brilhante, vai refletir luz. Se for um revestimento escuro, vai puxar a luz, né? Absorver luz. Então a gente precisa avaliar projeto por projeto. Então não caiam nessa história. Se alguém disser para você, tal lugar tem que usar tal tipo de luz ou tal tipo de lâmpada, esqueçam isso, porque isso não é uma forma de fazer projeto de iluminação, tá? A forma é entender os princípios, olhar para a lâmpada, entender como ela é, o que tipo de luz ela emite e ver se é esse o efeito que você precisa naquele local, tá? Então, boa noite, Giovana, que entrou aí. Então, nessa foto aí fica muito claro, você chamar uma lâmpada dessa de dicróica, fere todas as características da lâmpada dicróica, porque essa lâmpada não é uma lâmpada com ângulo, com foco, com intensidade luminosa. Ela é uma lâmpada que espalha luz, porque você vê que tem vários focos nela, tá? Então, e o LED chama ela de dicróica. Então a gente precisa realmente prestar muita atenção nos nomes que estão sendo dados e na verdade não prestar atenção, ignorar eles, né? Porque o que você tem que prestar atenção é o formato das lâmpadas, tá? Então, fica aí a dica em relação a essas dicróicas. Deixa eu passar aqui para uma que tem muita dúvida, tá? Essa é a lâmpada pá. Para que serve a lâmpada pá? Ela serve para iluminação geral. Por que iluminação geral? Porque ela é uma lâmpada que tem, ó, se você olhar aqui em cima, na cobertura dela, no vidro que está na frente da lâmpada, ela tem uma coisa sei lá, fantasia aí que espalha a luz. Ela não tem foco hora nenhuma. Essa lâmpada não vai conseguir fazer uma luz angular, uma luz com ângulo ou uma luz com intensidade ou uma luz focal. Então, não tem forma de você pegar essa lâmpada e fazer uma iluminação focal. Não tem forma, não tem como, porque o design dela, a constituição dela é de uma luz que espalha, né? Então, é uma luz geral, uma luz para ser homogênea, né, no ambiente. Obviamente que isso vai depender, se tiver uma lâmpada no meio de um espaço, essa luz ela vai ser espalhada, mas ela não vai atingir o espaço como um todo. Então você vai ter claros e escuros, então ela não vai funcionar para iluminar o espaço uniformemente. Para isso você vai ter que fazer o cálculo de quantas lâmpadas você precisa, tá? Uma pergunta que eu recebi há pouco tempo foi assim, foi engraçada, porque assim, qual a distância que eu tenho que botar entre um spot e outro? Não sei. É o tipo de pergunta que não tem como a gente responder. E na verdade, quando vocês chegam ao ponto de fazer uma pergunta dessa, é porque vocês não compreenderam a iluminação de uma forma geral. Por quê? Porque a iluminação, o tipo do spot depende. O tipo da lâmpada depende. Porque, por exemplo, se eu usar essa lâmpada daí no spot, né? O spot é aquele de embutir, que você coloca a lâmpada e fica ali faceado no teto. Se eu usar esse tipo de lâmpada no spot, eu vou ter uma luz geral, certo? Qual é a intensidade dessa luz? Será que eu consigo, por exemplo, que ela atinja um ângulo, porque ela não vai ser angular, mas ela vai ser limitada, né? Então ela vai atingir uma área desse espaço. Se eu botar outro logo do lado que complemente a área dela, eu vou juntar as duas áreas e vou transformar numa área iluminada uniformemente. Então vai depender de que lâmpada é essa, que altura é seu pé direito, o que é que você quer iluminar com essa lâmpada do spot. Se for um chão, pé direito altíssimo, você vai ter que ter muito mais spot um do lado do outro e luzes muito mais fortes para que ela atinja muito mais espaço, né, da iluminação. E isso vai se fechando, né, como uma malha, e essa luz vai uma complementando a outra, postas uma na outra para criar uma área geral. Agora, se esse spot, por exemplo, for uma luz focal e você tem um quadro na parede, aí eu te pergunto, aí você vai perguntar, que distância eu tenho que botar esse spot da parede? Qual é o tamanho do seu quadro? Né?
quanto você vai iluminar. Então, que lâmpada é essa que você vai usar? Porque eu tenho que saber a intensidade da lâmpada, né? Aí vai geometria nisso. Eu tenho que saber a intensidade da lâmpada, a distância eu vou, né, definir, ou eu defino antes ou eu defino depois. Ou eu já dou a distância, eu digo, o ponto de luz vai ser aqui, o quadro está aqui, então a distância é essa. O que é que eu vou calcular aqui? Qual é a lâmpada que eu preciso para atingir esse quadro da forma que eu quero, né? Aí você tem duas certezas, que o quadro está aqui, o tamanho dele e onde eu quero botar meu ponto de luz. Ou eu tenho a certeza de onde está o quadro na parede, a certeza da quantidade de luz que eu quero, e eu vou, e já tenho a lâmpada, e eu escolho onde essa lâmpada tem que ficar. Se ela for uma lâmpada mais forte, com um ângulo mais fechado, né, eu vou ter que, ou mais forte, com um ângulo mais fechado, mais fraca, com um ângulo mais fechado, eu vou ter que chegar ela mais perto para poder iluminar o quadro. Se ela for mais forte, eu já afasto ela para ela conseguir iluminar o quadro com a intensidade de luz que eu quero. Então eu tenho que saber quanto é que eu quero iluminar esse quadro, com quantos lux, quanto de iluminação eu quero ali. Aí vai, por exemplo, no cálculo do contraste. Então quem define quanta luz, aí você pergunta, tá bom, ok, já entendi, agora qual é a quantidade de luz que eu vou botar no quadro? Aí eu pergunto, depende, qual é o tipo de contraste você quer? Se você quer um contraste máximo, você vai botar tipo mais de 10 vezes mais luz no quadro do que no entorno dela. Ah, mas e qual é a luz do entorno? Aí você vai ver qual é a luz que você tem geral no espaço para poder calcular a luz que você vai jogar nesse quadro ser 10 vezes maior do que a luz do espaço. Aí você vai conseguir dar o destaque a ela. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que iluminação é um pensamento um a um, é cada projeto a gente pensa, porque tem muitas variáveis no projeto, né? E aí, na verdade, a lâmpada, ela vem quase que numa etapa quase final de projeto, para falar a verdade, né? Você primeiro faz todo o processo de pensamento do projeto, depois você vem com a adequação para saber o tipo e o efeito de luz que você quer, né? As tarefas, o que é que você precisa iluminar e tal, todo o programa de necessidades, né? Depois você vem com o tipo de efeito que você precisa. Daí em diante, você vai começar a determinar qual tipo de luminária que você quer, de acordo com o efeito que você quis, e daí você começa a pensar em lâmpada mais casado com luminária, a lâmpada é a luminária, você começa a calcular. E a lâmpada quem vai definir muito mais é a quantidade de luz que você precisa. Então, você vai fazer uns cálculos, mesmo que eles sejam básicos, para poder te nortear se é uma lâmpada, sei lá, com uma potência alta, uma potência mais baixa, né? O que você vai balizar. Então, cada lugar é diferente do outro. Não dá pra gente pegar uma iluminação que deu certo num lugar e simplesmente transferir para outro e dizer que é isso que tem que ser feito, tá? Então, isso é uma coisa que precisa ficar clara. Mas, voltando à história da lâmpada, o que acontece? A gente precisa saber olhar para ela e entender que tipo de luz ela dá pra gente, né? Esse é o grande segredo da escolha de lâmpada. Não é nome, não é coisa nenhuma. Você tem que olhar qual é o efeito que vai sair de luz daquela lâmpada. A partir desse efeito, você vai ver todas as características que tem nela. Temperatura de cor, IRC, ângulo, abertura, intensidade, o fluxo, né? Se ela for uma luz geral, é fluxo. Se for uma luz focal, é intensidade. E aí você começa a ver as características que você precisa para dar o efeito que você quer, tá? Então a lâmpada pá, ela é uma lâmpada que espalha a luz. Ela não é uma lâmpada focal. Ela não é uma lâmpada para destacar uma peça de uma decoração, né? Ela pode até funcionar como destaque de uma peça, dependendo da intensidade dela e da distância que ela tá para essa peça, que ela atinja só aquela peça, que o entorno esteja mais escuro, ela consegue talvez dar um destaque. Mas ela não é uma luz focal, né? Ela não é uma luz que vai vir com intensidade luminosa, com o ângulo correto para você conseguir botar onde você quer essa luz, tá? Então essa lâmpada pá. A lâmpada seguinte é a R, que muita gente atrapalha. Pá e a R atrapalha demais, mas olhe como elas são diferentes. Essa é uma lâmpada R, certo? Essa é uma lâmpada que ela tem, se vocês perceberem, ela tem aí no meio um foco de luz, né? Enquanto o daqui, ó, deixa eu voltar. O daqui você tem você pode ter vários focos aí dentro, um só, não interessa. Interessa que essa luz vai bater nessa superfície rugosa e ela vai espalhar. Então ela não tem intensidade, ela tem luz espalhada. Quando a gente olha para a R ela tem um difusor interno, ela tem aí todo um revestimento interno espelhado que ajuda a focar mais ainda e aumentar a intensidade dessa luz.
Então, quando você vai ver a lâmpada par, né, a anterior, você não vai achar lâmpada par com ângulo. Por quê? Porque ela não tem ângulo, ela não é uma luz de foco, né, com ângulo. E aí na R você vai encontrar 30 graus, 60 graus, nanã, vai depender, tá? Então, o que acontece? Elas são completamente diferentes, o uso delas é completamente diferente uma da outra, né? A lâmpada par é uma lâmpada para uma iluminação geral, uma iluminação mais espalhada. A lâmpada R é uma iluminação que vem determinada para algum lugar. Ela tem um foco, ela tem um ângulo, ela tem uma determinação, tá? E ela é muito usada para destaque de coisas. Então, por exemplo, ela usa em pé direitos duplos, quando você quer atingir uma mesinha de centro que está lá embaixo, porque ela tem uma intensidade, aí você vem e calcula o ângulo para poder atingir só a mesinha que está lá embaixo, num pé direito muito alto. Ela é muito usada em lojas, né, na área comercial para iluminar vitrines, né, e provadores, lógico, com cuidado de aonde você bota, porque o posicionamento é que vai fazer toda a diferença num projeto de loja. O posicionamento da luz faz toda a diferença, né? Porque ela não pode estar ofuscando hora nenhuma a pessoa que está tentando ver imagine você tentando ver uma roupa, escolhendo uma roupa e a luz contra seu rosto ali. Então, o posicionamento é super importante na hora da iluminação de uma loja. Mas esse é o tipo de luz que a gente usa muito em iluminação de loja. Por quê? Porque você consegue lá no teto, né? Que as iluminações têm que ficar todas lá em cima, você consegue chegar com uma quantidade de luz, né, suficiente nas peças, numa bijuteria, nas peças de roupa, numa bolsa, acessórios, ou o que você tiver naquela loja ali, o que você quiser destacar. Então esse é um tipo de lâmpada muito usado na área comercial, tá? Então é uma lâmpada aí, mas que muita gente confunde com essa daqui, que é a par, né? Então, mas não faz sentido essa confusão. Só que quando você chega no LED, tem gente que vai chegar pra você e chamar isso de par, porque fez ela menorzinha, né? Porque essa é uma lâmpada um pouco maior. Então, fazendo ela um pouco menor, o LED às vezes chama de par. Como é que você pode chamar uma lâmpada dessa de par? Se a lâmpada R, a base dela é ser uma lâmpada que tem intensidade luminosa, tem foco, determina o ângulo dessa luz, né? Então, ela não pode ser chamada de par, tá? Na época que peguei a iluminação. Pois é, Giovana, exatamente. E só que, sabe o que é mais grave disso tudo? É que eu vejo as pessoas de iluminação falando isso errado, sabia? Elas tentam, eu não sei por que isso, as pessoas ainda tentam, porque quem vem de uma iluminação mais antiga, né, da época de uma iluminação onde você não tinha um LED, o que acontecia? Você tinha, cada lâmpada, ela tinha suas características. Então, uma lâmpada R, ela podia mudar o ângulo, a intensidade, até a tonalidade um pouco da cor, mas ela era uma lâmpada focal. Quando ela vem para o LED, que o cara, ao invés de respeitar as características da lâmpada, ele aproveitou o formato dela, a aparência dela, para poder ela encaixar na mesma luminária que tinha. Aí eles simplesmente ignoraram todas as características dessas lâmpadas. Então, na verdade, a gente tem uma referência de chamar isso de uma R quando ela está no LED, mas é simplesmente uma referência. Porque se ela não tiver as mesmas características de luz que uma R tem, ela não é uma R, né? Então, essa é uma coisa que confunde muito. Então, eu digo o tempo inteiro, não dá pra gente decorar nome de luz. A gente precisa aprender a olhar pra ela, nome de lâmpada, tá? A gente precisa aprender a olhar pra lâmpada e entender que tipo de luz ela vai dar pra gente pelo design dela, pelo projeto dela, pela constituição dela. Você tem certeza que tipo de luz vai sair dali, né? Então o cara pode chamar de AR, pode fazer o que ele pode chamar isso de dicróica, ele pode chamar do que ele quiser, mas se ela não tiver as características de luz que a gente precisa, a gente vai fazer uma grande confusão. Exatamente. Então, assim, a par é uma luz que também o pessoal faz isso. Eles pegam, às vezes, esse tipo de lâmpada aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Esse tipo de lâmpada aqui de baixo, que às vezes tem um foco único, e aí, com foco assim, chamam ela de pá, porque botaram um vidrinho na frente. Só que é uma lâmpada que na descrição dela, se tiver ângulo, se tiver intensidade luminosa, ela não é uma lâmpada par, porque ela não vai espalhar a luz, ela vai focar, ela vai ter intensidade luminosa. Então, além de olhar para a constituição da lâmpada, a gente também tem que olhar as características que vêm escritas nela, tá? Então, se uma lâmpada se ela já vem com escrito intensidade de luz,
ela já tem um ângulo, ela já é uma luz que foca. Então ela vai servir para quê? Para destaque, para uma iluminação basicamente decorativa e de destaque, tá? Então, por exemplo, o que você acha de eu botar uma lâmpada dicróica em cima da minha mesa de trabalho? Eu acho um horror. Por que que eu acho um horror? Porque você vai ter uma luz focal que vai criar um ponto ou um ângulo qualquer, pode ser até um ângulo maior, mas assim, uma rodela de muita luz em um lugar e escuro em volta. Então você tem uma luz completamente não uniforme, que é o que você precisa na sua bancada de trabalho, é uma luz uniforme, tá? Que vai te criar uma intensidade, não é intensidade o nome, ela vai criar uma tensão, porque o claro e o escuro, ela cria o tempo inteiro uma tensão em você. Então, se você tem uma área iluminada com áreas claras e áreas escuras, isso é estímulo, é isso que eu queria falar. Um estímulo, porque a luz ela tem essa função também de estimular. Então, quando você pega uma bancada e faz um foco, onde você tem uma luz muito, muito focal ali, você tem uma rodinha, por exemplo, marcada na sua bancada, você vai ter um local de muito estímulo. Isso vai te cansar muito, isso vai te dar dor de cabeça, isso vai te cansar, isso vai te deixar improdutivo em poucas horas, né? Porque você está com um estímulo muito grande, onde você deveria ter uma luz uniforme, onde você nem percebesse aquela luz, tá? Então, isso tem que ter cuidado. Outra coisa é em cima de banheiro, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de alguém falar assim, em cima de banheiro, iluminação em cima de pia de banheiro tem que ser dicróica. Gente, é a maior loucura que alguém pode falar isso, né? E aí alguém que fale isso, e eu já vi profissionais né, que estão aí trabalhando como light designers e tal, falarem uma coisa dessa, né? E aí o que acontece? Pra mim, perdeu todas as bases do que é a iluminação, porque na hora que você pega uma iluminação que precisa ser uniforme, porque você precisa ter uma visão uniforme do rosto para você poder fazer uma maquiagem, e você bota sombra, claro e escuro, intensidade luminosa, você perdeu todas as bases dos pilares de iluminação, tá? A iluminação para o paisagismo, ela normalmente é a pá. Por quê? Porque é uma luz que espalha. Mas, por exemplo, se você quiser botar uma luz focal em algum lugar, por exemplo, tem um coqueiro muito alto, você quer focar lá em cima só na copa dele, né? Nas folhas dele, nas palmas dele, lá em cima, né? Aí você coloca a luz focal. Você pode até botar um AR, uma coisa assim. Então, na verdade, essa história que você está falando, Giovana, recomendado para paisagismo, eu não suporto essas fórmulas mágicas. É recomendado para não sei o que, é recomendado para... Depende qual é o tipo de paisagismo que você precisa. Se você precisar de um paisagismo que vai destacar coisas, né, focal, assim, como eu falei, você tem um coqueiro e você quer só colocar a luz lá em cima e focar nela, não vai ser uma lâmpada pá, provavelmente, só se ela conseguir uma intensidade. Então, você vai ter que ver a distância, você vai ter que ver... tem que ver o formato disso aí, se você consegue atingir essa área que você quer iluminar, né? Então tem muita coisa para ser avaliada. E aí o pessoal começa a definir projeto de iluminação pela lâmpada. Isso é loucura. Você tem que primeiro definir qual é o efeito que você quer. Depois você vai vir encaixando os equipamentos que você precisa. Mas as pessoas querem, assim como a arquitetura, muitas vezes as pessoas querem definir a casa pelo acabamento, enquanto que nem pensaram ainda, nem pensaram como é a implantação no terreno, não pensaram em ventilação, iluminação, coisa nenhuma, e aí já quer definir a coisa lá na frente. Então, assim, isso que eu falo em relação à iluminação, tá? Do mesmo jeito que a arquitetura, ela tem que vir de uma base de programa de necessidade, de avaliação dessa necessidade desse projeto de uma forma global, entendeu? Então tem essa questão aí. Aqui passando um pouquinho pro LED, aqui ó, por exemplo, essa lâmpada aqui de cima que eu coloquei do LED aí, eu não sei como é que chama uma lâmpada dessa, não sei. Agora eu vou te dizer que isso não é uma lâmpada, porque ela tem, ó, você vê que ela tem a cara de uma dicróica, talvez até de uma pá, talvez ela seja um pouquinho maior, porque em foto a gente não consegue ver, mas ela tem um monte de pontinho de LED. Então ela não é uma luz focal, isso eu te garanto que ela não é uma luz focal. É uma luz que espalha,
né? Então ela pode até entrar como no lugar de uma par, por exemplo, poderia entrar, porque é uma luz que espalha. Mas, por exemplo, se cada focozinho desse tiver talvez um foco intenso e ele ficar todo, né, de bolinha no chão, já não é o efeito da par, porque o efeito da par ela espalha luz. Então vai ser tipo uma luz multifocal, né, multipontinhos, que não tem nem nome para isso, mas o que é esse efeito que você quer no seu projeto. Então, na verdade, o projeto, você primeiro escolhe o efeito que você quer, né, a função que você precisa dar para a luz, depois o efeito que você quer, e aí depois você vem tentando encaixar o tipo de lâmpada que tem disponível, além da luminária também, é claro. Essa lâmpada de baixo, eu até tenho uma aqui, é uma lâmpada que ela chamam de bulbo, chamam de bolinha, chama de A70, no LED ela chama de A70. É uma lâmpada de LED, com certeza, eu não sei, essa eu não vi por dentro, mas ela tem 1 ou 2 pontinhos de LED aqui dentro, mas tem essa cúpula, né, essa superfície leitosa que faz o que com essa luz? Espalha a luz. Então ninguém pode achar que se eu chamar ela de dicróica, você vai botar ela especificada para destacar um quadro na parede? Não vai, porque ela não vai, mesmo que eu chame ela do que eu quiser, ela não vai conseguir emitir uma luz focal. Então a gente precisa olhar a forma e a constituição dessa lâmpada, tá? Ela ser leitosa, isso aqui ser, né, não ser transparente, vai fazer uma luz difusa, uma luz distribuída. Essa é uma luz perfeita para, por exemplo, iluminação geral. Aí você vai ter que botar a distância entre uma e outra que atinja uma iluminação uniforme no espaço todo, né? Então você vai ter que botar várias dessas para poder criar uma iluminação uniforme. Mas, por exemplo, ela é usada em camarim dessa forma, né? Em camarim espelho, né? Também porque ela sai uma luz uniforme geral. Então isso também vai te dar uma luz que é o que você precisa. Então, aí alguém faz assim, então toda vez que for fazer uma iluminação de banheiro, de espelho de banheiro para maquiagem, tem que ser com essa lâmpada assim virada para você? Não, tem que ser com a luz uniforme. Agora, se você vai conseguir através dessa lâmpada, aí eu tenho uma outra aqui, ó, através dessa daqui, essa é uma lâmpada que ela é um LED, tá, por dentro, mas ela tem essa capinha também leitosa, e essa é uma lâmpada bem interessante, por exemplo, para você botar em cima aqui, ó, de um espelho de banheiro, porque ela vai emitir luz de forma uniforme, porque ela tem essa capinha dela aqui, tá? E vai iluminar seu rosto de uma forma geral, melhor do que uma bolinha dessa. Então, se você coloca isso aqui em cima, né, da área do banheiro, do espelho, você vai conseguir uma iluminação geral. Você consegue um pano de luz aqui geral, tá? E aí você vai calcular, claro, intensidade, essas coisas todas. E essa lâmpada, ó, essa luminária, ela nada mais é do que uma luminária com 2 fitas de LED aí dentro, tá? O que faz ela ser geral e uniforme, né? É essa capinha que coloca aqui na frente, ó, tá vendo? Uma capinha aqui plástica, de acrílico, não é nem acrílico, é um plástico mesmo, um acetato, não sei. E faz ela ficar uma luz toda espalhada e uma luz uniforme. Então, aí você faz assim, aí tem um exemplo aqui embaixo também, ó, onde tem exatamente uma luz tubular com um vidro transparente. Então, nesse exemplo que tá aí embaixo, é uma luz tubular com a fita de LED que você aparece todas as pontinhas da fita de LED. Como é que vai sair essa luz? Vai sair cheia de pontinha de fita de LED. A menos que essas pontinhas estejam um do lado do outro e a intensidade seja muito grande. Aí compensa e não fica vazios entre elas, tá? Mas fora isso, vai ficar marcadinho os pontinhos. Já aqui não fica, porque você tem uma cobertura que uniformiza toda essa luz que vai sair daqui, tá? Que é o limite. Isso, bem falado também. A gente está falando das lâmpadas, mas a gente também tem que prestar atenção nas luminárias. Porque, como você falou, se você pega uma lâmpada dessa e a luminária tá aqui assim, né? Então você vai ter isso aqui, só vai sair luz para frente, porque você não vai conseguir aproveitar toda essa luz que sai em volta. Então, o formato da luminária, a gente tem que entender a luminária quase como uma máscara de luz, tá? Então ela pode atrapalhar muito o rendimento dessa luz, tá? Então precisa também, além de escolher a lâmpada, você escolher a luminária que não limite, né? Como Giovana falou aí, que não limite o aproveitamento dessa luz dessa lâmpada, tá? E aí, deixa eu ver se eu botei mais alguma lâmpada aqui.
Não, é basicamente essas lâmpadas, acaba nessa LED. Então, assim, tem a lâmpada, tem a fita de LED, né? Que ela também vai depender. Aí você fala assim, tal lugar usa fita de LED. Mas peraí, que fita de LED, né? Qual é o efeito que você quer dar? Você quer dar um efeito onde você tem um monte de raiozinho de luz e tem um claro e escuro, um claro e escuro, claro e escuro, claro e escuro. Aí você vai pegar uma fita de LED que as bolinhas delas sejam mais afastadas. Porque aí você vai ter uma intensidade de luz daquele LEDzinho, aí depois tem uma área vazia, depois uma intensidade de luz de outro LED, depois tem uma área vazia. Então você consegue uma luz listadinha, por exemplo, tá? Mas se você quer uma luz contínua, você vai ter que pegar uma fita de LED que tenha um LEDzinho do lado do outro. Aí, na verdade, é aquela história, a fita de LED é tudo igual? Não. Fita de LED tem intensidade, fita de LED tem a localização desses pontinhos, um do lado do outro, um afastado do outro, que vai te dar efeitos diferentes, né? Então, o segredo de escolher uma lâmpada é simplesmente olhar para ela, conseguir interpretar o que ela vai te dar de bom. Deixa eu tirar essa, voltando aqui. Mas assim, o segredo é esse, não é decorar lâmpada, né? E pior ainda, decorar que para aquele lugar tem que ser aquela lâmpada. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, todos os projetos de iluminação, eles têm que ser avaliados de uma forma geral, né? Então, por isso, porque senão não precisava de alguém que soubesse fazer iluminação, né? Qualquer um saberia, tinha lá aquela coisa certa, aquela lâmpada certa que tem que usar no banheiro, a lâmpada certa que tem que usar não sei onde, e você vai só botando as lâmpadas certas. E na verdade não é nada disso. Você precisa avaliar o que você quer daquele projeto. Primeira coisa. Mas às vezes as pessoas acham que é assim, né? Tanto que é engraçado. Eu comecei a me dedicar mais para essa coisa de iluminação e tô fazendo aqui essas lives e a gente divulgando e tal. Por quê? Porque eu vejo que, sem medo de errar, 90 ou 95% dos arquitetos e designers não entendem a iluminação. Eles acham que primeiro, acham que é uma coisa complicada, não é complicada, não precisa ser complicada, mas você tem que entender, você tem que conhecer os princípios, saber usar eles no projeto, porque, sem medo de falar também errado aqui, 100% dos projetos de iluminação errados, eles estão nas bases, nos princípios de iluminação. Alguém fala assim, mas isso eu já sei, né? Eu já sei o que é IRC, eu já sei o que é temperatura de cor. Sim, já sabe, mas não sabe colocar isso no seu projeto. Não tá, pelo menos não está fazendo certo, né? Não está aproveitando isso da forma certa, né? Então, a mesma coisa eu digo em relação à lâmpada. Não adianta a gente ficar decorando o tipo de lâmpada, nem nome, porque o LED desmontou tudo isso, né? E além dos princípios de conforto, com certeza. Mas dentro da iluminação entram todos esses princípios de conforto. Iluminação, eu entendo ela como iluminação geral, natural e artificial. Ela tem que ser pensada em conjunto. Não existe iluminação artificial sem pensar geral. Se vocês pegarem alguma vez algum curso de iluminação, prestem atenção a isso. Um curso que te dê só a iluminação artificial, ele é um curso que está deixando um buraco grande aí, porque a iluminação natural ela precisa ser pensada em conjunto com a iluminação artificial. As duas têm que trabalhar juntas o tempo inteiro, né? E principalmente as questões do conforto, porque aí vai entrar ofuscamento, posicionamento de luz, superfícies que são refletoras, tem muita coisa para entrar nesse pensamento. Mas olhando isso, entendendo essas bases e sabendo como colocar elas, o processo de fazer um projeto de iluminação é muito parecido com o processo de projeto de interiores ou de arquitetura mesmo. Você vem com um programa de necessidade, você faz um briefing, conhece o cliente, vê quais são as necessidades dele, né? Cria esse programa de necessidade, define a cara que você vai dar para tudo isso, define os efeitos, né, os resultados que você quer disso aí, e aí vem fazendo cálculos, adaptações, colocando todos esses princípios de conforto, de luz, de tudo que precisa ser colocado aí dentro. Depois vem para a parte de especificação, que aí vem as lâmpadas e as luminárias, né, ao mesmo tempo, e que também é uma tendência que não se continue a ter lâmpada e luminária separada. Eles estão cada vez mais virando sistemas únicos, né, então você tem as placas de LED. Normalmente você já compra isso que é uma coisa só, né? Então você não troca a lâmpada
mais. As lâmpadas vão... A tendência é que as lâmpadas vão sumir do mercado e vão virar sistemas, tá? Tudo isso tem que ser pensado como você quer que funcione. Então você vai pensar nos circuitos, como é que vai ser usado esses sistemas todos, né? As cenas que você quer, você pode criar cenas e tal. E depois das especificações todas, o projeto técnico, a representação gráfica de projeto, que tem que ser tão boa quanto a gente faz a de arquitetura e a de interiores, né? Como qualquer outro projeto, porque ele tem que ser possível de ser entendido. Então ele tem que seguir normas técnicas de representação gráfica, as normas técnicas de iluminação têm que ser atendidas também nesse processo. E por fim, toda a especificação em planilhas e memorial descritivo e todo esse processo. Então, o projeto de iluminação, ele segue todo esse caminho, é um caminho completo, né, do início ao fim. Se você pegar ele pela metade, ele não vai ficar legal. Eu acho que ele ainda é mais complicado do que, por exemplo, um projeto de interiores. Eu acho que um projeto de iluminação que ele não abranja desde o início do briefing, das definições de efeito e tudo que você quer dar dessa luz muito bem claro no início, o resultado final não vai ser o resultado que deveria ser, né? E qualquer errinho, uma localização errada de uma luz, uma temperatura de cor errada, vai ter um efeito muito grande no resultado final, né? Muitas vezes podem até colocar em risco a segurança das pessoas, porque quando você pega uma iluminação ruim, você pode possibilitar que acidentes aconteçam naquele espaço, ou um grande espaço com muita reflexão de luz, você pode criar prejuízo para a saúde das pessoas mesmo, tá? Então você tem todo esse cuidado, que o projeto de iluminação, eu acho que ele é muito mais delicado, é muito mais tênue o processo entre a iluminação ser boa ou ruim, ela é muito mais tênue do que, por exemplo, um projeto de interiores, né? Então, por isso que eu digo, eu fico preocupada, porque eu acho que isso é um projeto complementar, né? Não é um projeto nem de arquitetura, nem de interiores, é um projeto complementar. Eu vejo profissionais dizendo que fazem projeto de iluminação, mas assim, na verdade, não sabem fazer e acabam que criam uma falsa impressão de que estão fazendo um projeto de iluminação e não adotam o que precisa ser adotado no projeto de verdade, e acaba tendo um prejuízo grande para as pessoas que utilizam aquele espaço, né? Eu acho que a partir de agora, da gente estar dentro de casa, vivendo a casa e percebendo muitos defeitos das casas, eu acho que as pessoas vão começar a se preocupar mais com isso, principalmente por causa da saúde, né? O conforto que traz uma boa iluminação, além dos outros, ventilação e acústica também, mas como a gente está falando aqui, nosso foco é a iluminação. A iluminação, eu acho que ela vai ser mais cuidada, vai ter mais atenção, eu acho. E aí, imagina quando os clientes têm mais atenção e querem uma coisa melhor e que os profissionais não sabem fazer, né? E isso me preocupa muito, porque eu acho que, por exemplo, uma pessoa que não faz projeto de iluminação, ela acaba tendo um atraso grande com as atualizações do mercado. Lógico que os princípios básicos são os mesmos, né? Dá valor ao trabalho, com certeza, Giovana, é uma coisa que acrescenta muito valor ao trabalho, não é pouco, não. E, na verdade, a falta de um bom projeto de iluminação, ele causa mais prejuízo ainda, né, para o trabalho do que eu acho que se você pesar na balança, um projeto de iluminação ruim, ele causa mais prejuízo para um projeto, para um espaço, do que um bom projeto de iluminação causa de benefícios, né? Eu acho porque o ruim, ele pode causar acidente, o ruim pode causar problema de saúde, tá? Então, e o bom é ótimo, claro, melhora todo, você muda toda a cara de um projeto com a iluminação, né? E aí eu vejo que muitas pessoas não entendem o projeto de iluminação, não dominam esses princípios básicos de iluminação. O conserto é mais um acréscimo, além desses problemas. É verdade. Então, o que me preocupa muito, porque eu acho que as pessoas não dominam o projeto de iluminação, e acho mais triste ainda, acho que tem gente falando, como eu falei, e aí porque é muito normal, não me assusta ver, mas me deixa triste quando eu recebo um monte de pergunta perguntando qual a lâmpada para eu usar não sei onde.
sabe? Aí eu vejo, meu Deus, não tenho a menor noção do que é um projeto de iluminação, porque não existe dizer a lâmpada para isso. Pode ser que até eu nem digo assim, por exemplo, não use uma lâmpada dicróica em cima de uma iluminação de uma bancada. Nem isso eu digo. Não deveria, eu não vejo muito como usar, mas pode ser que exista alguma forma de você usar. Por quê? Porque não me interessa qual é a lâmpada que eu estou usando, me interessa é que a bancada esteja iluminada uniformemente. Então esse é o foco do projeto. Não é a lâmpada que você vai usar, não é a luminária que você vai usar, é a qualidade da luz para aquela tarefa que vai ser exercida. Então, na hora que as perguntas começam, na hora que eu vejo profissionais de iluminação fazendo afirmativas, né, de que você tem que usar não sei o que para tal lugar, não sei o que, aí eu me arrepia, porque não é assim, depende de muita coisa, tem muitas questões que precisam ser avaliadas dentro de um projeto desse, né? O efeito, com certeza, mais do que isso, a luz ela tem duas funções importantes. A primeira, uma função técnica, né, que ela precisa atender às necessidades técnicas para se exercer uma tarefa, e a segunda, uma função estética, que você vai melhorar, deixar o projeto mais bonito, dar destaque numa coisa que você queira, esconder problemas do projeto com iluminação, etc. É a estética, aí tá tudo valendo, contanto que você tenha garantido a segurança. Então as pessoas se mexerem no espaço, a luz geral ela tem que estar suficiente para as pessoas se deslocarem no espaço, né? No ambiente, né, no caso, a luz tem que estar suficiente na minha bancada de trabalho para eu poder trabalhar com ela na intensidade certa, na temperatura de cor certa, né, para não prejudicar a minha vista e todo o meu trabalho. E daí em diante, você pode fazer o que você quiser com essa luz. Você pode botar ela, de bolinha na parede. Pode, a parede tudo bem, né? Mas a bancada está garantida, o local de trabalho está garantido com a luz técnica, né? Então são dois momentos de iluminação. A gente primeiro pensa em toda a luz técnica, depois a gente vem com efeitos estéticos, se quiser, ou o que você quiser dar de coisa naquela iluminação, né? A luz ela cria efeitos fantásticos se você quiser, mas ela precisa ser técnica. Então as pessoas não podem confundir um bom projeto de iluminação só com iluminação que está pirotécnica lá. O cara só faz um ótimo projeto de iluminação porque faz a coisa ficar maravilhosa, toda não sei o que, todo não sei o que. Sim, e a pessoa chega naquele lugar e não consegue fazer um trabalho, não consegue escrever uma linha naquela bancada, porque a luz é maravilhosa, mas ele esqueceu que na bancada de trabalho precisava ter a luz suficiente para trabalhar, né? Então isso é muito importante, é isso que eu vejo muito erro no projeto de iluminação dessa forma, né? Boa noite, Cris. Boa noite. Então assim, a funcionalidade, exatamente. Então a primeira coisa é a gente determinar quais são as funções da luz, usar todo o nosso conhecimento de base, de cálculo, de características da luz e fazer ela ficar funcional. Daí em diante, você viaja no que você quiser, você faz como o cliente te permitir que você vai junto, né? Então aí em diante tudo bem, mas você não pode botar um espaço onde as coisas não funcionem porque não tem luz adequada para aquilo, né? E a gente vê muita queda de pessoas, principalmente as pessoas mais velhas. Por quê? Porque a acuidade visual está muito menor, né? Então a capacidade de perceber detalhes está muito menor. E então você precisa um pouco mais de luz, não pode ter os reflexos muito grandes de luz, né, nos espaços, luz ofuscando contra a vista, a pessoa já está, né, com mais dificuldade de locomoção ou está com mais dificuldade de perceber as diferenças das coisas, ela, por alguns segundos, se ela bobear por causa de uma luz que está no olho dela, ela cai. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa ter muito cuidado. Precisa ter um projeto de iluminação responsável. Isso que me preocupa, porque eu acho que as pessoas às vezes estão fazendo projeto de iluminação, né, contando aí a torta direita projeto de iluminação, mas eles não são responsáveis. Eles não são projetos que atendem à função que eles precisam atender, né? E acaba criando um falso glamour nessa coisa do projeto de iluminação, né? Não sei quem faz um projeto que, né, pirotécnico, maravilhoso, cênico. Massa, tá tudo certo. Agora, e o funcional, ele tá conseguindo fazer, né?
Então, a base de tudo é a gente fazer a iluminação funcional acontecer, tá? E aí, só para eu concluir, né, porque hoje o tema a gente ia falar sobre lâmpada, acabou mudando um pouquinho, mas para concluir, a questão a lâmpada ela vem já no final disso tudo, né? Primeiro você tem que definir o que é que você quer, o que é que você espera daquele projeto, né? Todo o programa de necessidade, tal e tal e tal. O que é que você espera daquele projeto? Identifica os lugares que precisam ter luz. Quanto de luz precisa ter naquele lugar, né? Se é uma bancada para alguém que trabalha com, sei lá, uma bancada de eletrônico, onde o cara tem ali um lugar que ele precisa ter, né, um cuidado com peças miudinhas e tal. Aquela bancada é o primeiro ponto do seu projeto de iluminação, é o ponto mais importante, porque ali vai ser exercida uma tarefa. E assim, independente do que você fizer no resto todo, aquela bancada tem que estar garantida a quantidade de luz suficiente para exercer aquela tarefa. Então, todo o pensamento da iluminação, ela vem da precisão, né? No caso dessa bancada é precisão, claro. E aí, se você não tiver luz suficiente, não tem precisão, né? Obrigada, Jane. Mas, assim, se você não tiver a tonalidade da luz certa, né? Engraçado, porque a gente fala casa de ferreiro, espeto é sempre de pau, né? Mas, assim, minha filha gosta muito de desenhar. E ela tem uma luz que ela é meio azulada, assim, na bancada. E aí, esse tempo em casa, em pandemia, eu trouxe uma luz que eu tenho boa. Essa mesma é uma luz maravilhosa. Por quê? Aí você fala, mas olha, ela parece pebinha e tudo, né? Você tá até sem uso, ó, nunca usei nem nada. É uma lâmpada, é uma luz que tem umas coisas de LED dentro, tá vendo? E como ela espalha, ela fica uma luz uniforme. Só que a grande coisa dela, aliás, estão duas grandes coisas nessa coisa, que parece uma lumináriazinha leve, parece de papel, né? Mas ela é uma luz fantástica, sabe por quê? Porque ela tem índice de reprodução de cor alto. Então, minha filha gosta de desenhar, ela falou, mãe, que luz é essa? Que eu acendi uma outra, ela falou, meu Deus, que luz é essa? Realmente, ela tem um índice de reprodução de cor alto, que permite você visualizar as cores e tal com precisão. Além disso, ela tem temperatura de cor de 5000 K, que é super difícil de achar no mercado, né? Que é a luz natural, a temperatura de cor mais natural possível. Então, ela não tem quantidade de amarelo, nem quantidade de azul aqui dentro, como tem as temperaturas de cor mais baixas e mais altas. Então essa luz daqui, ela não interfere, o papel fica branco como ele é. Se o papel for amarelado, ele fica amarelado. Então assim, uma besteira, uma luz dessa é uma besteira, mas ela certa, né, da forma certa, é uma luz distribuída, então não é uma luz de foco, não vai criar sombra nessa área de trabalho, entendeu? Então ela tem que estar, se ela tivesse assim, ó, aqui também, deixa aí. Mas se ela tivesse assim, presa no teto, na parte em cima da bancada, tipo assim, no meio da bancada, para não incomodar o rosto, né, da pessoa, mas na localização certa, isso aqui ia estar com uma bancada super uniforme, super gostosa de você fazer qualquer coisa. E confortável, melhor do que tudo. Porque a luz, depois de um tempo, se ela não estiver confortável, ela vai te causar enxaqueca, dor de cabeça, não sei o que, irritação. A gente fica, sabe, agoniado, não sabe por quê. De repente você apaga a luz e faz, ufa, que alívio, né? Então, ó, aqui tem uma outra luz mesmo. Olha essa luz daqui, como ela é azul. Ó. Só botar no meu rosto, olha como ela fica azul. Mas é uma luz difusa, né? Ó, vou apagar aqui pra vocês verem. Essa luz daqui, tá vendo? Ela é difusa, ela espalha nessa luminária bem pebinha, né? Mas ela espalha, beleza. Mas isso aqui, se eu botar assim na minha bancada, isso vai me acabar, né? O que eu faço com isso? Eu jogo para uma parede lateral e tal, para criar uma iluminação indireta, né? Então, a gente tem que fazer com o que a gente pode, né? A gente tem que fazer o milagre que a gente pode. Giovana fala, eu preciso investir na iluminação do meu espaço de arte, eu tenho apenas a geral, preciso ficar me virando para chegar na visualização ótima para fazer. Pois você vai precisar de uma iluminação mais próxima de você, na bancada, que, em algum lugar que não te cause sombra, né? Se for atrás de você vai ter sombra, se você for destra, do lado direito já não é indicado colocar, você botaria do lado esquerdo para sua mão não criar sombra. A luz é muito importante, sim. E o que me preocupa, que me deixa triste, é que as pessoas não dão a importância disso, sabia? Sinceramente. Causa até sono, a luz mais amarelada, ela causa sono, sim. E a luz mais azulada, como essa aqui que eu mostrei, ela causa agitação.
Só que depois de um tempo, você vai ficar cansado demais. Você vai ficar exaurido, na verdade. Ela puxa tanto de você, ela te estimula tanto que daqui a pouco você tá que não aguenta mais nada. No final do dia você tá um caco. E às vezes, gente, a gente fala assim, ai, gente, voltei do trabalho, eu tô um caco. Às vezes não é o trabalho, né? É só o ambiente do trabalho, a iluminação ruim que vai te causar isso tudo, né? A cabeça fica a mil. Eu imagino na bancada, eu imagino, Giovana, que é difícil. Se você vai desenhar, se vai fazer uma coisa mais cuidadosa, uma iluminação inadequada, ela realmente vai te causar um cansaço, uma irritação, né? Um monte de coisa. Mudança de temperatura. Tem aparelhos que tem a mudança de temperatura, de cor. A mudança de temperatura de cor é uma opção bem legal hoje, né? Mas também você saber usar, né? Quer dizer, tudo bem, você tá ali em casa, você tem aquele coisa do controle que você coloca e você controla isso, e seria bom, porque quando vai ficando mais tarde, o ideal é que você tenha uma luz mais amarelada para ir tranquilizando você, né? Então, chega a certo horário, ela fica mais quente no celular. Pois isso é importante. Já tem aparelhos que fazem isso, que já fazem automaticamente esse acompanhamento do ciclo circadiano, né? O nascer e o se pôr do sol. Isso para a saúde do organismo é muito legal, né? Então, mas não é sempre, a gente não está com tudo isso ainda tão disponível. Um cuidado também grande nessa questão das lâmpadas, voltando ao nosso assunto de lâmpada, que a gente já está no finzinho aqui. Um cuidado grande é ver o selo de normatização que garante que aquela lâmpada é aquilo mesmo que está escrito na descrição da embalagem dela, tá? Então, muitas vezes a gente compra uma lâmpada que tem lá escrito 5000K, que deveria ser uma luz neutra, e ela tá azulada ou ela tá amarelada, porque ela não teve um selo de certificação que garante que aquilo foi feito da forma que tinha que ser. Então, dentro das lâmpadas, é super importante, tendo o assunto lâmpada, além da gente olhar a cara dela e escolher ela pelo formato, tá? Ao invés de prestar atenção a nome, é super importante a gente ver a qualidade dessa lâmpada, né? Porque não adianta você comprar produtos que em pouco tempo elas perdem a capacidade de iluminar, né? Então, tem as especificações dentro das lojas e tipos de produto. Mas o problema é que se esses produtos não forem certificados, o cara bota o que ele quiser ali naquela especificação, entendeu? Então é importante, acabam sendo um pouco mais caras porque elas passaram pelo processo de certificação, mas te dá uma garantia que você escolheu uma lâmpada pela especificação dela e que ela realmente tem aquela especificação, tá? E a vida útil também, porque muitas vezes a gente compra uma coisa de qualidade ruim, lâmpadas, né? Falando de lâmpadas, e que depois de um tempo ela já não emite a quantidade de luz que ela emitia inicialmente. Ela tem um desgaste muito rápido por causa da questão dos insumos que foram usados para fabricar ela, que são de qualidade ruim. Então é bem importante a gente se preocupar com a marca, e não é marca o caso, né? Na verdade, as marcas melhores, elas não arriscam isso, mas é se preocupar com a qualidade, e aí você vai pelo selo de certificação, tá? Bom, tá acabando. Obrigada pela presença. Toda quinta-feira a gente está aqui. Se quiserem trazer perguntas, a gente conversa, discute, porque o tema iluminação é de extrema importância para quem faz projeto, para quem vive, né, nos espaços. Então, assim, está diretamente ligado a conforto, à saúde, e vamos discutir mais isso. Segue a gente nas coisas do Instagram. Estou sempre colocando informação legal para vocês, porque é importante demais a gente conversar sobre isso. Mas que bom que você esteve aqui. Obrigada, Giovana. Obrigada, Cris, Jane, todo mundo que esteve aqui, tá? E vamos lá, vamos adiante. Semana que vem, quinta-feira, a gente tá aqui de novo. Obrigada.